pra onde eu devo ir, tem tudo a ver com Ele. A cruz revela seu amor por mim. Então vamos lá. Eu quero compartilhar uma breve palavra com você. Não acredite no breve, mas acredite na palavra, não é? Vou procurar ser breve. Segunda de Reis, capítulo número 9. Temos aqui o Renan, certo? Com seu primo Carlos. O Gustavo com sua namorada, filho do Dio. Aqui, não é? Alguém mais está nos visitando hoje? Acho que não, não é? São as pessoas que nos visitam. Acredito que sim, não é? Muito bem, sejam bem-vindos neste dia. Capítulo número 9 de Segunda de Reis. Vou tirar aqui a economia da bateria para que isto não fique desligando. Versículo 1. Então o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e lhe disse: cinge os teus lombos, leva contigo este vaso de azeite e vai-te a Ramote Gileade. E ele lá chegando vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi. Entra e faz-o levantar-se do meio de seus irmãos e leva-lo à câmara interior. Toma o vaso de azeite, derrama-lo sobre a sua cabeça e disse para ele: assim disse o Senhor, te ungi por rei sobre Israel. Então abre a porta e foge e não te detenhas. O contexto você pode lê-lo, mas para eu ganhar tempo eu vou ler só esses textos, só esses versículos, amém? Queridos, temos falado de tempo, não é? Já lhes expliquei isso em ministrações passadas. Em dezembro, certo, vira um calendário, mas nós estamos introduzidos no tempo do Senhor, em um ano aceitável do Senhor, amém? E esse ano aceitável tem capítulos como um livro, não é? O Salmo 139 vai dizer que Deus escreveu todos os meus dias no seu livro. E esse livro é composto por capítulos. Poderíamos dizer que esse livro onde Deus escreveu é o tempo da minha vida. Ok? Há um livro com meu nome, há um capítulo com meu nome no livro de Deus. E dentro desse capítulo há pequenos capítulos que falam da trajetória da minha vida. E eu preciso me alinhar, certo, com aquilo que Deus determinou para a minha vida. Me faço entender? Então, queridos, para alguns, para mim, eu já estou vivendo um novo tempo. Não sei se você me está entendendo. Eu não vou esperar 31 de dezembro para dizer: alguma coisa mudou, arranquei a folha do calendário e estamos vivendo 2020. Não, entendo que há um tempo, certo, desde agosto praticamente, eu venho trabalhando com esta palavra tempo. E eu entendo que o Senhor está virando uma folha. Amém? Para alguns já virou, para alguns vai virar, e para alguns virará, certo, daqui a pouco. Ou você tomará como referência o último dia de dezembro como a virada desse tempo, como a introdução a um tempo novo. Amém? Me está acompanhando? Mas esse tempo Deus já o inaugurou sobre nós, mas corresponde a nós entrar agora nesse tempo. Aquilo que você tem ouvido, não é suficiente entender o tempo, eu preciso entrar no tempo. Não é suficiente você saber qual é o ônibus que serve. Você precisa, certo, esticar a mão e fazer com o dedinho talvez, certo, para que ele pare e você possa subir. Não é suficiente saber. Certa vez, certo, eu perdi meu avião, certo, num aeroporto. E às vezes você pode estar no aeroporto e não tomar o avião. Eu conheço o tempo, mas não embarco nele. Me faço entender? Então, cada palavra que eu tenho trazido desde esse momento até agora, a ideia é trazer um esclarecimento sobre isso, para que você não seja tão só um conhecedor do tempo, mas você também possa entrar nesse tempo. Me faço entender? Agora, como ele diz, nesse tempo se nos vai revelar a igreja de Filadélfia. Vamos ver mais adiante, não é? Se nos vai revelar nestes dias o significado de lo que implica essa declaração que Deus tem para a igreja da Filadélfia. Você precisa entender, todas as outras igrejas, de Éfeso a Laodiceia, Deus reivindica lo certo e reivindica lo errado. Conheço as tuas obras. A Filadélfia, Deus não lhe reprova nada, só a elogia.
E sabe por que eu tenho entendido que essa é a palavra que Deus vai derramar sobre nós? Porque o fato de que Deus não reprove nada não significa que não havia algo para reprovar, mas naquilo que Deus tinha pedido, Filadélfia estava sendo exata naquilo que Deus lhe tinha pedido. Você está aqui? E não estamos falando de exatidão. Isto não se trata de fazer coisas, isto se trata de ser exato. Eu acho que você já me escutou, não é? Não adianta nós querer construir a arca, porque não é tempo de arca. Não adianta nós querer construir tabernáculos de Moisés, porque não é tempo. A pergunta é: que Deus está construindo? Ou que parte da casa Deus está edificando nestes dias, para eu me poder envolver no trabalho daquilo que Ele está fazendo? João capítulo número 5, Jesus diz: eu faço o que vejo o meu Pai fazer. Então está na hora que nós vejamos que Deus está fazendo, para que nós nos possamos envolver, certo? Em lo que Ele está fazendo, e não necessariamente naquilo que nós queremos fazer. E aqui está nosso impasse, porque nós queremos ver Ele, certo? Para que Ele, chamemos assim, aprove o que nós queremos fazer. Mas não funciona assim. Todo filho faz o que vê seu pai fazer. Todo filho fala o que ouviu seu pai dizer. ¿Me está acompanhando? Esto não é de lo que eu quero, esto é de lo que Deus quer. Esto não é a palavra que eu quero liberar, esta é a palavra que Deus está liberando. E eu preciso ser um repetidor da ação e da fala. Ok? Esto tem muito a ver com o que vai começar a acontecer nos próximos dias, não é? E eu lhe disse para você: vivimos 10 anos onde Deus nos abriu os olhos, mas para este tempo nós vamos resgatar uma expressão de João. João disse: aquilo que nós temos visto e ouvido, isto vos anunciamos. Então estamos entrando num tempo que não só é para ver, mas é para declarar. Aquilo que temos visto e ouvido, isto anunciamos. E não anunciamos só com palavras, anunciamos com ações. Então o que começou nos olhos, por assim dizer, vai passar por nossos ouvidos e vai ativar as nossas mãos. Haverá uma declaração certa em nossos lábios, e haverá uma obra prática através das nossas mãos também. Me está acompanhando? Esse é o tempo que vem sobre as nossas vidas. Não só olhar, não só contemplar, ouvir, ver, ouvir, certo? Para declarar e para nos envolver. Não necessariamente para fazer coisas, mas para nos envolver naquilo que Deus está fazendo. Esse é o tempo que vem sobre as nossas vidas. Ok? E este texto é importante para estes dias, não é? Porque o que vai acontecer aqui? Eliseu vai cumprir uma ordenança, um comando que se lhe deu a Elias. Quando Elias estava na caverna, e ele disse: Senhor, eu não quero mais, eu não quero continuar mais. E aqui eu quero que você me ouça. Em momento de crise, certo? Cuidado com aquilo que você diz, porque há momentos em que Deus considera aquilo que você está dizendo. Elias está em crise e ele disse: Senhor, eu não quero mais, eu já me cansei disto. Então Deus disse: beleza, tu não quer mais? Não, não quero mais. Então acabou. Só que tem uma última tarefinha para você, antes de eu colocar um ponto final em seu ministério profético, certo? Já que você não quer mais, eu vou colocar um ponto final, mas eu tenho uma tarefa. E ele dá uma tarefa dividida em 3 pontos, não é? Ele precisava ungir um homem, certo? Rei sobre Jezreel, certo? Rei sobre Israel. E ungir Eliseu, filho de Safate, em lugar de Elias. Você conhece isso, está lá, certo? Em 1 de Reis, capítulo número 19. Você está aqui? Diga: uma tarefa fragmentada em 3 etapas. Agora, se você olhar, não tenho todo esse tempo, mas Elias se dedica só à última tarefa. Eliseu era o último da lista. Unge, certo, Jeú, rei de Israel. Unge outro, certo, rei de Jezreel, me parece. E unge a Eliseu, filho de Safate. Mas Elias se dedica ao último. Se dedica só a Eliseu. Elias não unge rei nenhum, mas ele se dedica a Eliseu. E aqui eu preciso fazer uma aplicação que tem tudo a ver com aquilo que eu quero que você entenda nesta manhã. Deus tirou Eliseu do último da lista e o colocou como a prioridade de Elias. Ele era o último quisito da lista. Ele não era o primeiro.
Mas Deus invirtió, por así dizer, la prioridade no interior de Elias. E Elias se dedicou só àquilo que estava no final da fila. E aqui eu preciso profetizar sobre a sua vida. E não sobre coisas, mas sobre você. Deus é poderoso para tirá-lo do final da fila e colocá-lo em um lugar não de destaque, mas em um lugar de prioridade, para não dar velocidade, não para apressar algo que Deus, porque Deus não está atrasado, mas para que o processo na sua vida se complete. Talvez você diz: mas eu sou não sei, ninguém olha para mim, eu sou insignificante, ninguém me ouve, ninguém me escuta. Mas Deus pode tirá-lo do final da lista e colocá-lo como prioridade nestes dias. Se sienta assim e você vai ver melhor isto. E Elias se dedica a Eliseu, e a gente conhece a história, certo? No começo de 2 de Reis, eles passam no Jordão. Jordão significa lugar de morte. É como o último estágio da preparação de Eliseu com Elias. Eliseu vem acompanhando, certo, Elias desde Gilgal, passa por Betel, avança Jericó e cruzam, certo? Cruza no Jordão. Isso está em 2 de Reis, capítulo número 2. Eliseu cruza como o ajudante do profeta, e ele volta como um profeta da nação. Você conhece essa história? E agora Eliseu vai se empenhar em cumprir a tarefa que foi dada a um homem antes dele. E nós chegamos aqui ao cumprimento do ungimento, do reconhecimento como rei de Jeú, aquele que acabaria com a casa de Acabe e acabaria com Jezabel. Mas sabe o que é importante aqui? Que não foi Eliseu quem executou, mas foi um filho de Eliseu quem executou o comando que lhe foi dado a Elias. E aqui eu preciso fazer outro parêntese com você. En estes dias nós vamos cumprir palavras proféticas que foram dadas a outras gerações. Deus nos fez nascer neste tempo para que as palavras que talvez foram ditas para outras pessoas, certo? Les foi dada a incumbência a outras pessoas. E não está aqui a razão para nós saber por que eles não executaram. Mas ao igual que Jesus, cada vez que Jesus se movia, ele dizia: Jesus foi para tal lugar para cumprir aquilo que tinha sido dito pelo profeta. E ele se moveu para outro lugar para cumprir as palavras que o profeta Isaías tinha dito. Ou seja, Jesus se movia para cumprir, se movia abaixo de uma palavra profética. Ele não se movia por mover-se, ele não se movia porque gostava de aquele lugar. Quando ele ia para Jerusalém, ele entendeu que precisava passar por Samaria. Não foi um impulso do coração, mas foi algo que Deus o direcionou a se desviar da sua rota original e passar por Samaria. Para quê? Para conversar com uma única mulher chamada a mulher samaritana, ou a mulher de Samaria. Então quero que entendam nestes dias que o tempo que se vem pela gente não é necessariamente para cumprir coisas, também mas coisas que Deus nos tem falado para nós, mas nós nos vamos a tornar realizadores de palavras proféticas que foram proferidas a outra geração, a outros homens, a outras mulheres, porém elas estão pairando. Uma palavra profética que nós usamos, elas estão gravitacionando sobre a minha e sobre a sua geração. Não é mera casualidade que nós façamos parte, certo, de 2 séculos, querido. Nós nascemos no século 20 e nós estamos vivendo como a segunda metade, certo, da nossa vida no século 21. Isso não é comum. Isso não é comum. Somos uma geração que habita, certo, que está habitando em 2 milênios, em 2 épocas diferentes. Me está acompanhando? Há gente que nasceu em 1910 e morreu em 1970. E ele só participou desse tempo. E nós estamos tendo a grande oportunidade de Deus de participar de 2 momentos importantes. Não sei se me faço entender. Isso precisa calar dentro de você. Você não é um mero terráqueo que caiu aqui, certo? Está tratando de tocar a sua vida e de viver da melhor maneira possível. Não, Deus te permitiu nascer nestes dias porque Ele tem um propósito contigo. E mesmo que você não saiba, esse propósito está linkado ao propósito eterno de Deus. Porque para ser propósito de Deus, só pode estar linkado ao propósito eterno de Deus. Mas nós não estamos aqui necessariamente para cumprir, certo, aquilo que Deus nos falou para nós. Mas somos também homens e mulheres que ativarão palavras proféticas, que ativarão sementes proféticas que foram declaradas no passado. A palavra foi dada a Elias. Eliseu tomou o encargo de Elias, mas não é Elias que cumpre, mas é um discípulo, é um filho espiritual. E aqui há um ponto importante: os homens e as mulheres que Deus vai usar neste tempo são aqueles que se deixam discipular,
aqueles que têm um espírito ensinável, aqueles que aceitam correção, aqueles que aceitam ser corrigidos, aqueles que aceitam que alguém, certo, direcione a vida deles, certo, dizer, meu filho, você está indo por lá, mas essa não é a rota, você saiu, certo, seu GPS está recalculando a rota, é como o Waze, está dando volta, para quê? Para recalcular a rota. Por quê? Porque eu e você saímos da rota. Ele disse aqui que era discípulo dos profetas. Esta palavra na introdução, em los 10 primeiros capítulos de Segunda de Reis, ela se repete. Capítulo número 6, e vieram os discípulos dos profetas e disseram a Eliseu: o lugar no qual nós habitamos é estreito demais para nós. Quem são os discípulos dos profetas? Alguém que está sendo cuidado, alguém que se deixa cuidar, alguém que se deixa orientar, alguém que se deixa ser direcionado, alguém que se deixa ser corrigido. Esses são os homens e mulheres que Deus vai usar neste tempo. Me está acompanhando? Segundo aspecto, este homem que executa essa palavra antiga, não é? Essa palavra que foi dada a Elias, não tem nome. Se você vasculhar todo o texto, você não encontra um nome. É a segunda característica do tempo que vem. Deus vai usar homens e mulheres sem nome. Sabe o que significa sem nome? Não querem aparecer. Não querem que seu nome esteja estampado. Não são homens, sabe, que se colocam lá e são medidos por quantos likes tem no Facebook, por quantos seguidores tem no Instagram. Não são medidos por isso. São homens, certo? Não que não vão aparecer, mas seu objetivo não é aparecer. Seu objetivo é cooperar com tudo aquilo que Deus está fazendo. Aquela frase antiga que eu proclamo: eles terão como objetivo, não importa quem faça, o importante é que seja feito aquilo que Deus nos está pedindo. São nomes sem nome, mas são nomes tratáveis, são nomes sujeitos. Está acompanhando ou não? Olha o que diz aqui: discípulo dos profetas, e lhe diz: cinge teus lombos. Cingir os lombos fala de formação, não é? Fala de engrossar o tronco, fala de responsabilidade, fala de maturidade. Porque os sacerdotes só carregavam coisas em los ombros. Quando Isaías declara, certo, sobre um menino, certo, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, certo, Isaías diz: o governo está sobre seus ombros. Então a primeira característica deste homem que é discipulado, não é? Que se deixa discipular, que não tem nome, que não está atrás de figurar, não está atrás de fama, é que ele está desenvolvendo a sua vida em Deus. Ele está adquirindo corpo, ele se está tornando robusto, ele está alargando seus ombros para um momento determinado Deus lhe confiar uma responsabilidade. E quando falo de responsabilidade, não estou falando de 5 ministérios, certo? A maior responsabilidade de um homem e de uma mulher é a sua casa, são seus filhos. Me está acompanhando? Então ele primeiro lhe disse: cinge teus lombos, ou seja, como você está? Posso confiar em você? Posso lhe delegar isto? Segunda característica: cinge teus lombos e leva contigo o teu vaso de azeite. Aqui é interessante porque estas duas palavras estão conectadas, porque desenvolvimento está conectado com unção. E na medida que desenvolvo a vida de Deus, a unção que já está em mim cresce. E aqui eu quero que você abra, por favor, 1 de João, capítulo 2, verso 20. Primeira de João, capítulo 2, verso 20. Você encontrou? João dizendo: e vós possuís a unção que vem do santo, e todos tendes conhecimento. Avance por 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ele vos ensinou. Você precisa entender que se você tem a vida de Deus, não é verdade? Você tem a fonte do azeite, você já tem a unção. A unção não é chilique. Você está aqui? Por muito tempo nós confundimos unção com chilique. O irmão que treme, o irmão que pula, isso não é unção, querido.
Unção é a habilitação de Deus para uma tarefa determinada. Me está acompanhando? O sacerdote era ungido na sua orelha direita, certo? Aqui na bolinha tem um nome aqui, não é? Era aqui, certo? Aqui nesta parte aqui, na sua orelha direita, em seu pulgar direito e no pulgar do direito, o pulgar direito de seu pé, para ouvir a voz de Deus, para executar o que Deus lhe pediera ou lhe ia pedir e para andar na estrada que Deus tinha traçado para ele. Era habilitado para ouvir, fazer e caminhar. Me está acompanhando? Então a habilitação já está em você. A habilitação não vai vir, não é mais de fora, não está esperando que algo aconteça, que uma tremedeira te toque, que um arrepio te toque. Isso era na nossa primeira infância. Precisávamos de algo externo, de algo sensorial. Mas nestes dias temos aprendido que em nós habita a plenitude de Deus através de Cristo Jesus. E João disse: você já tem a unção. E quando ele diz assim, ela vos ensinará, não é que não precisamos de alguém que nos ensine, mas esse alguém como eu está transmitindo uma palavra, eu te estou dando elementos para que você vá aprender com o próprio Deus. Você não aprende mais comigo. Eu sou um mero homem que está, certo, derramando algumas informações, não por informações, mas eu te estou dando dicas para quê? Para que você aprenda do próprio Cristo. Agora você precisa entender que a unção, a habilitação de Deus cresce na sua vida quando a vida de Deus cresce. Você diz, não, mas parece que eu não tenho unção para nada. Então isso é sinal que a vida de Deus pode estar pequenininha em você. Que é igual, certo, que em 2 de Reis, capítulo número 4, certo? A viúva quando disse, que você tem em casa? Eu tenho só um pouquinho de óleo na botija, um pouquinho de azeite na botija. Talvez você esteja nessa condição. Esse exemplo é muito bom, porque na medida que você deita em outras botijas, ou seja, derrama, transborda, o pouco que você tem, o pouco que você tem aumenta. Você está aqui? Então isso é o que você precisa entender. É isso que nós temos tratado de inculcar em você este tempo. Por que estamos aqui? Sim, estamos para derramar a vida de Deus. Estamos para quê? Para derramar a vida diante de Deus e a vida que está crescendo em nós, na vida de nosso irmão. Desenvolve tua vida. Sabe, escutei uma definição de desenvolvimento. Desenvolvimento é se desligar de algo e se conectar com outra coisa. A palavra é desconectar. Desenvolver é se desconectar de algo para se envolver com outra coisa. Sabe que é desenvolvimento? Nos desconectar do velho homem e nos envolver com a vida de Deus. Me está acompanhando? A esse desenvolvimento. Eu não quero que você fale em línguas mais que todos aqui. Eu não quero que você cante lindo, mesmo que nós podemos te usar para que você cante. Não estamos interessados em pregadores eloquentes. Estamos interessados em gente que desenvolve a vida de Deus, que se desapega, por assim dizer, do velho homem e se reviste de um novo homem em Cristo Jesus. Isso é desenvolvimento. Que muda suas atitudes, muda sua maneira de pensar e por consequência muda sua maneira de falar. Me está entendendo? Enquanto você critica tudo, enquanto você sempre coloca um problema para tudo, isso está sinalizando o quê? Que o óleo na sua botija está raso. Ele disse, olha, entra no processo de maturidade e carrega a tua botija de óleo, por assim dizer, porque na medida que Cristo cresce, a habilitação para fazer aquilo que Deus te pediu para fazer também cresce. Só para fundamentar isso, por favor, avance ou recue, não é? 2 aos Coríntios, capítulo número 3, versos 5 e 6. Segundo aos Coríntios, capítulo número 3, versos 5 e 6. Você encontrou? É importante que acompanhe a leitura. Está falando de habilitação, de capacidade para fazer. E Paulo disse aos Coríntios, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar, e coloque aí, pensar, fazer, entender, todos os verbos que te colocam empecilho. Não é só pensar. Pensar alguma coisa, como que se partisse de nós. Entenda muito bem, a fonte não sou eu. A fonte não é a minha habilidade, a minha capacidade, a minha intelectualidade, certo? Como que se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência, a nossa capacidade, o nosso envolvimento, certo? O nosso entendimento provém de Deus, o qual já nos habilitou. Esse verbo está no passado.
não está no presente, não está no futuro. Ele não vai te habilitar. Sabe por quê? Porque em Cristo Ele já te habilitou. E à medida que Cristo cresce em você, essa habilitação vai aparecendo em você. Ah, mas parece que ninguém me considera, parece que ninguém ouve as minhas palavras. Meu irmão, faça crescer o Cristo que está em você, porque todas as dimensões vão crescer. Você vai crescer em autoridade. As pessoas vão te olhar de uma maneira diferente. As pessoas vão ponderar ou respeitar aquilo que você está dizendo. Não porque você é intelectual, não é porque você acumula conhecimento, senão porque você está desenvolvendo a vida de Deus em você. E isso te dá crédito, isso te dá respaldo, isso te dá apoio espiritual. Não é outra coisa. Não é outra coisa. Não é mais tempo das varinhas de condom que acha que alguém toca e agora vou virar alguma coisa. Não. É em Cristo. Se você tem Cristo, você tem todas as condições, como eu disse para o Daniel aqui, de ele se transformar em uma borboleta. Ele já nos habilitou para sermos ministros, mordomos, administradores daquilo que Deus nos confiou para fazer. E entenda bem, não estou falando de ministério, estou falando da sua própria vida. Cuide da sua vida. Quando falo a sua vida, a vida de Deus que está em você. Se você é papai, cuide da vida, ajude a cuidar da vida de sua esposa, de seus filhos. Me está acompanhando? Ah, minha mãe mora em casa, então cuide da vida espiritual de sua mãe. Seja pastor da sua casa. Lembre-se, são homens sem nome, são homens sem plataforma, sim, mas são relevantes para os dias que eles estão vivendo. E não é a plataforma que me faz relevante, não é se eu estou naquele cartaz ou naquele outro cartaz, não é se está bombando minhas redes sociais. São homens sem nome, mas são homens relevantes. São homens que estão prontos a cumprir a tarefa de Deus para seus dias. Volte para a segunda de Reis, capítulo número 9. Cinge teus lombos, entra no processo, desenvolve a vida de Deus. Na medida que a vida de Deus, certo, cresce, certo, o aceite também aumentará dentro de você. Olha os verbos: cinge-te, leva, vai. Pode anotar isso? Olha, cinge-te, leva, vai. E o último verbo é foge. Podemos repetir a coro aí ou não? Diga assim comigo: cinge-te, leva contigo, vai embora e foge rapidamente. São 4 verbos que precisam reger as nossas vidas. Cinge-te, entra no processo. Entre no processo, para de resistir o próprio Deus. Você não resiste eu. Nós acabamos de terminar uma matéria na escola de fundamento que a gente não resiste ao homem, resiste à própria autoridade de Deus, porque Deus é a autoridade, Ele é a fonte de toda autoridade. Então quando você olha alguém que foi colocado na autoridade sobre sua vida, você não precisa olhar esse alguém, você precisa olhar a fonte da autoridade. Então você não se submete ao Dario, você se está submetendo a Deus, porque Ele é a fonte da autoridade. Cinge teus lombos, leva contigo o teu vaso, tua botija, não com pouco óleo. E vai cumprir, vai fazer. Lembre-se, as mãos para executar. Agora, querido, não vamos sair executando qualquer tranqueira, não é? E foge. Sabe essa última expressão? Unge, chama-lo à parte a Jeú, não vamos deter nisso. Depois da tarefa cumprida, pica a mula. É um homem que não quer aparecer sem aparência. É um Ananias da vida. Só uma vez aparece, mas ele é relevante para seus dias. Ananias só aparece uma vez, e brigando com Deus ainda. Está louco, Senhor? Eu não vou falar com aquele homem, não. Não, Ananias, vá lá. Eu saí ao encontro dele. Está louco? Eu não vou, não. Toca que ele está fazendo o bonzinho. E eu vou lá e ele em mim. Ele já assinou a sentença de Esteban. Ele entra nas casas e leva os irmãos e os mata, Deus. Não, Ananias. Ele vai ver agora o que é bom para todos, Ananias. Eu preciso de você agora, meu filho. Vá lá, coloca suas mãos sobre ele.
porque eu vou revelar a ele algo que ele nunca mais vai esquecer. E Ananias se entregou à vontade de Deus. Nunca mais aparece Ananias. Ah, mas sabemos um nome, Dario. Mas é um homem que não queria aparecer. Sai de lá. Não fica para os fogos. Não fica para ouvir quando Jeú diz: o Senhor me ungiu por rei de Israel. E quem fez isso? Ah, cadê o moço? Cadê o menino? Não está mais. Não tem nome. E antes que alguém o chame para reconhecer alguma coisa nele, ele já picou a mula. Não é um Geazi que vai trazer na mão para barganhar algum presente. Ele não está para barganhar. Então, nesta manhã, eu queria lhe soltar esta palavra sobre a sua vida. Cinge-te, leva contigo, não é? Vai e foge. O apóstolo Paulo usa esta expressão para Timóteo. Ele diz: foge das paixões da juventude. Pique a mula de los lugares que não edificam. Saia de conversas que não edificam, de coisas que não levam a lugar algum. É só perda de tempo. O profeta Adriano Victor ministrou no último domingo aqui: isso só te desvia, e todo desvio produz atraso no desenvolvimento da vida de Deus. Então sai disso. Não se detenha naquilo que não é para se deter. Aprenda com a Sunamita. Geazi perguntou: vai tudo bem na tua casa? Quando ela disse vai tudo bem, como dizendo: não vim conversar com você, dá licença, porque meu papo é com um profeta, não é com você. Ela não está mentindo, ela não está enganando ninguém. Só ela está dizendo: meu papo não é com você. Eu entendo que você não pode solucionar o meu problema. Eu vou direto, certo, na fonte. E não é uma pessoa. Nós precisamos aplicar isso para as nossas vidas. O único que pode solucionar os problemas da nossa vida é Cristo Jesus. Mas a gente se detém em pessoas. A gente sabe, a gente quer muletas, a gente quer amuletos. Antes de Davi se tornar rei, certo? Pode ir lá no livro de Charles Swindoll, Davi, você vai ver um capítulo que diz: removendo as muletas. Lá no livro lá do Charles Swindoll, não é? Deus removeu todos os apoios de Davi. Morreu Saul, lo tirou da sua casa. Já não tinha o aconchego da sua casa. Não era muito bom o aconchego da sua casa, mas era a sua casa. Removeu sua casa. Com o passar dos dias, aquele que o amava o passou a perseguir. Já não tinha uma segunda casa. Com o passar dos dias, morreu Samuel, o seu líder espiritual, ou aquele que o orientava. Para quê? Para que ele tão só confiasse no Senhor. Então, querido, precisamos de pessoas, sim, mas as pessoas não podem substituir a Deus. Não pode. Não pode. Eu não estou aqui para substituir o Senhor. Ah, mas se eu daria... Não, você precisa de Deus. Você não precisa de mim. Eu sou um mero aio. Eu sou uma mera placa sinalizadora. Você precisa de Cristo. E você sabe, eu estou pronto sempre a te ajudar, mas você não pode depender de mim. Se eu te conectar em mim, eu sou um fracasso como homem de Deus. Eu vou fracassar como homem de Deus. Eu não quero que você cometa o erro do povo de Israel quando diz a Moisés: suba você, Moisés. Ouça tudo o que nós precisamos e depois você despeja sobre nós. Não. Vamos subir juntos, querido. Vamos subir juntos. Vamos subir cada um, certo? Como disse Jacó a seu irmão Esaú: eu tenho crianças imaturas ainda, então eu ando um pouco mais devagar. Não importa, é melhor ir devagar, mas todos juntos, certo? Que um estar substituindo Deus na sua vida. Nenhum líder espiritual pode tomar o lugar de Deus, porque há só um mediador entre Deus e os homens, a saber, Cristo Jesus. Se vem um tempo de los sem nome, de los que atuam em segredo, de aqueles que não querem aparecer, mas querem contribuir com o propósito eterno de Deus. Não está em jogo a fama, o reconhecimento. Não está embora, mesmo que algo legal. Não está em jogo a honra que se me possa dar por aquilo que eu fiz, mesmo que a honra seja válida, porque Deus estabeleceu que damos honra a quem merece honra. É esse tempo. Cinge-te, leva contigo a tua botija, vai, e não fica para os aplausos, não fica para o reconhecimento, não fica para a entrega do troféu. Vai embora, vai embora, vai embora. Protege teu coração, protege teu interior. Capítulo 4, parece ver de Provérbios 4, 21, 22, não sei. Ele disse assim: Salomão, filho meu, guarda as fontes de teu coração, porque delas procedem, ou dela procede a vida. Guarde seu interior,
Guarde seu coração. Não ache que você é a última bolacha do pacote. Não ache que você é a última Coca-Cola do deserto. Há muito por aprender ainda. Há muita estrada para percorrer. Há muita gente muito mais exata que eu, que você. Precisamos entender que esse é o tempo que se vem. Então, se você está esperando que alguém te chame, que alguém te reconheça, percorra o caminho do anonimato. Percorra esse caminho. Esse caminho é bom. Eu posso lhe dizer, é bom. Porque quando Deus te quer projetar, é Ele mesmo que te projeta. Não é porque você andava se colocando na foto. Já viu aqueles penetras que saem junto assim? Sai para a foto, está todo mundo aí? Espere que Deus lhe chame. Siente-se lá no final. E se seu lugar é na frente, é melhor ser chamado que se sentar na frente e dizer: olha, meu amigo, esse lugar não é para você não. Pode voltar em outro lugar. Espere a promoção de Deus. Estamos aqui para executar coisas que foram ditas a outros homens, em outro tempo, em outro lugar. Sementes que estão esperando a ativação de homens como este discípulo, sem nome, sem rosto. Há tantos disso. A empregadinha lá que trabalhava com Naamão, você sabe o nome? O menino de los 5 pães e los 2 peixes, sabe o nome? João, Pedro, Zé. Sabe o nome? De la empregadinha da casa de Naamão, Maria, Rosa, Ruth. Não sabemos. O moço que enfrentou a jumenta e o jumentinho. Vai na casa do fulano e diz: pega o jumentinho, a mamãe jumenta e o jumentinho e traz. Disse que o Senhor precisa dele. Você sabe o nome? Do homem que emprestou o aposento alto para o homem ter a última ceia, certo? Para o homem não, para Cristo ter a última ceia com seus discípulos. Você conhece o nome? Mas foram relevantes para seus dias. Cooperaram com o que eles tinham. Se Deus mandou a pedir o jumento, então mandemos o jumento. Mas não queremos enfeitar. Não, é que tem um cavalo aqui que é melhor que o jumento. Não, o Senhor pediu o jumento. A jumentinha e o jumentinho. Está acompanhando? Dê o que você tem. Dê o que Deus tem pedido. Eu não estou falando de dinheiro. Dê a resposta que Deus espera. Diga sim para Ele. Porque isso é o que Deus tem para nós nestes dias. Esse tempo se vem sobre as nossas vidas. Deus nos pedirá a fazer coisas, mas escondido, no anonimato. Não toque trombeta, não anuncie na esquina da praça como os fariseus. Mas seja um filho, seja um discípulo dos profetas. É a primeira palavra. Não é? Talvez mais adiante nós podemos trabalhar melhor com esta declaração: discípulo. Não é? Mas é alguém que está sendo cuidado. Alguém que se submete a alguém que presta contas da sua vida. Amém? Tenho aprendido com o tempo que sozinho, queridos, não se chega a lugar algum. Você me ouviu dizer assim: a porta de entrada para o Nordeste foi meu amigo Daniel. A porta de entrada para Cuba foi o Murilo. E eu entrei por portas, claro. Mas essas portas eram pessoas que o Senhor me conectou. A Roberta me conectou com o Murilo. Me está entendendo? E eu fui ao Maranhão a fazer teatro. E o Senhor me conectou com Daniel. E isso foi uma porta que se me abriu em outro sentido, não? Em outra coisa que Deus tinha para a minha vida. Você pode estar sentado aí do lado da porta, igual que Agar, chorando por água, sendo que tem uma fonte do lado. Você está aqui ou não? Seu irmão pode ser a provisão para você. Provisão espiritual, material, emocional. Uma palavra, uma oração, um toque, uma oferta. Amém? Vamos orar. Vamos orar nesta manhã, não é? Tuvimos estes dias, certo? A tia Eliana, a mãe do Pablo, operou o braço, se está recuperando. A mãe, certo, do Jonas, aparentemente teve um pré-infarto, certo? Ela ainda está na Santa Casa. Amanhã parece que vai se submeter nestes dias a um cateterismo, não é? Para ver o nível de obstrução das veias, porque se foi infarto, geralmente é por isso, certo? O Daniel foi embora, não é? Precisou ir, parece, não é? Então, mas ele vai embora. Vamos orar por ele, mesmo ele não estando aqui. Os menininhos do Leandro e da Denise estão resfriadinhos, não é? Também congestionados. Parece que eles iam levar em um médico agora pela manhã. Mandou um recado para o pastor Rodrigo, mandou um recado para mim.
Amém, queridos? Vamos a orar por esta palavra e por essas pessoas. Senhor, oramos nesta manhã, começo de tarde. Senhor, faça-nos como este homem, sem rosto, sem nome. Senhor, que não queramos aparecer, que não barganhemos o reconhecimento dos homens, Senhor, mas que nos envolvamos naquilo que o Senhor quer que nos envolvamos. Senhor, em pequenas ou em grandes coisas, Senhor. Cada um de nós fomos chamados para alguma coisa, Senhor. Não acredito que fomos chamados para nos juntar uma vez por semana, ficar olhando eu falar aqui ou outros homens. De alguma maneira nós precisamos nos envolver em tudo isso, Senhor. Nos envolver em tudo isso, Senhor. Leve-nos além das obrigações, por assim dizer, preciso estar, preciso levar meu dízimo, preciso levar minha oferta missionária. Além de tudo isso, Senhor. Além de tudo isso, Senhor, que não olhemos, Senhor, que não tenho condições, não sou capaz. Lemos aqui, o Senhor já nos habilitou. Que nos dediquemos a desenvolver a vida de Deus. Desenvolvendo a vida de Deus, a unção cresce. E nós podemos ir em direção a tudo aquilo que o Senhor nos tem pedido. Mas não queremos ficar para foto, Senhor. Não queremos uma placa na parede. Queremos tão só cooperar com aquilo que o Senhor está fazendo sobre a face da terra. Oramos, Senhor, por aqueles que estão doentes, por aqueles que passaram por uma situação de saúde, Senhor, contrária, pelos nenecinhos do Leandro e a Denise, Senhor, e por todos aqueles que a lo melhor estamos resfriados, com dor de costas, Senhor, alguma coisa, alguma dor nos atinge, Senhor. Nos toca nesta manhã para a saúde, que a tua saúde, Senhor, possa acontecer. Senhor, oramos para nos manter firmes perante as circunstâncias adversas. Nesta semana também, Senhor, a moto do pastor Rodrigo foi furtada, Senhor. Então oramos para entender, compreender a vontade do Senhor em cada episódio, em cada situação. É o que nós declaramos neste momento, Senhor. Nos ajuda a entender esta palavra. Cinja nossos lombos, que nós possamos ter nossa botija, Senhor, em condições para executar, combustível para executar, que nós possamos ir, Senhor, quando entendemos que possamos nos mover, mas que possamos sair com rapidez também, para guardar o nosso coração, Senhor. É o que nós declaramos, Senhor, nesta manhã, neste dia, no nome de Jesus, amém.